da abordagem que tu vai utilizar, tu vai levar em consideração ou não. Tá? E o autismo, né, que a gente recebe às vezes um diagnóstico, né, fulano, autista, Asperger, como se Asperger fosse, ou tivesse uma grande habilidade, né, ou se fosse um autismo mais brando, tá? Mas na verdade, o autismo, a gente tem que entender que uma criança, uma pessoa autista, ela tem dificuldade de estabelecer uma relação com o campo da linguagem, tá? Então, uma pessoa lá que é autista, às vezes tem uma grande habilidade, né? Consegue contar coisas muito rápidas, faz alguma coisa assim. Mas a inteligência de pôr aquilo na prática não tem funcionamento, entende? Às vezes faz contas gigantes, mas não consegue prever o número que vai dar na Mega Sena, vamos dizer assim, entende? É por esse sintoma, não sei se chama sintoma, que se associa o autismo aos nerds, então. Não, o autismo Não, é uma se coisa. associa, mas... O autismo, né, é uma coisa que. Mas o autismo é uma coisa complexa, né? Bem complexa. O autismo ele se estabelece numa criança desde quando ela nasce, Ele é mas diagnosticado, relacionado assim? com funções parentais, né? Da função materna, função paterna. E tem alguns estudos do pessoal da Europa, né, sobre como se fazer um diagnóstico de autismo nos primeiros meses de vida, assim, para prever uma desconexão da criança, tal, né? E o Asperger está entrando como se fosse um autismo brando, sabe? Ah, ele é autista, mas não é aquele autista que vai ficar estereotipando o movimento, não vai ter nenhum tipo de relacionamento, né? Então, Asperger. Mas isso é um diagnóstico super questionado, sabe? Não se tem um consenso. Esse livro é um livro americano que diz que é assim, mas os outros pesquisadores do mundo, né, eles não, tem muitos bem conceituados que não concordam com isso. Eu, particularmente, não concordo também. Né? Eu acho que a gente tem que pesquisar um pouco mais para estar dizendo isso ou aquilo. Né? Síndrome, é muito fácil dizer síndrome, né? Junta umas características e diz, isso é síndrome. Então entra no Asperger aí, né? Porque seria com uma grande habilidade, mas com problemas de relacionamento, né? Não consegue se relacionar com as outras pessoas, que seria o que entra nesse quadro, vamos dizer assim, né? Nas características dos nerds. Os autistas, eles né? apresentam alguma deficiência, né, mental? Não. O autismo... O que é feito para tratar o autismo? Olha, assim, né, já que a gente está falando de autismo, né, que é o que eu mais trabalho, né, autismo, a gente tem que pegar e entender que tem que fazer um diagnóstico muito precoce, quanto antes melhor, tá? Uma criancinha pequena, tem desconexão, não consegue fixar o olhar com a mãe ou com as outras pessoas, é uma criança que a mãe não consegue acomodar, não consegue interpretar o que a criança está precisando, a gente já tem que ficar de olho, porque talvez isso possa, né, evoluir para um quadro de autismo. Mas não quer dizer que isso vai se dar, né? Porque a gente não pode fechar nenhum diagnóstico na infância. Os diagnósticos na infância são sempre abertos, porque a gente espera que eles evoluam e não fiquem nisso, né? Mas o autismo talvez seja o mais complicado, né? Mas se vocês fizerem uma tomografia, um exame no cérebro, não vai aparecer nada, nenhuma lesão, nenhuma malformação, não aparece nada, tá? Isso é uma questão de estrutura subjetiva, né? Aí é a mesma coisa falar para vocês, a gente vai entrar num campo onde tem muita discussão, né? Alguns vão dizer que tem uma lesão, outros vão dizer que não tem, só que se tu fizer um exame não aparece, né? Agora, a deficiência intelectual, que foi modificado o termo há um tempo atrás, porque não é uma deficiência mental, uma deficiência intelectual, do intelecto, né? O que a gente vai encontrar numa deficiência intelectual? Viscosidade do pensamento e oclusão, né? Quer dizer, demora mais para aprender e tem um teto, sabe? Não passa daquele pensamento, não consegue evoluir, elaborar mais. Então, isso é deficiência intelectual. Às vezes, a gente tem deficiência intelectual associada com autismo, uma outra patologia, mas não quer dizer que tenha, né? Mas voltando ao assunto dos nerds, né? Então eu acredito que a questão do Asperger apareça por aí, né? Problema de relação, assim, mas é um diagnóstico bem discutido, assim, né? Voltando pessoal, a história do quem não teve um colega nerd. É nerd ou é CDF? Levanto.
Quando eu era menor... Ou é a mesma coisa? O que significa a sigla nós CDF? estamos aqui para CDF é crânio de ferro, cabeça de ferro ou outra coisa com C outra de ferro. Que por eles ficarem horas sentados lendo, mas enfim. Mas eu me lembro, quando eu era menor, eu não conhecia a terminologia nerd, eu acho. Pelo menos Acho pequena, que ela assim, eu me lembro. começou a vir com os filmes. Eu Com acho os que filmes. a ideia do CDF era aquela coisa A já vingança dos brasileirada, era o nosso conceito. Eu também acho. É um negócio brasileirado. Talvez seja um nome, né? Que Só os um nome nerds, eu acho diferente. que a ideia de nerd começou a vir com os filmes, E com as sabe que comédias, agora, porques e Pensando dos vários outros. meus coleguinhas nerds quando eu era pequena, a impressão que eu tinha é que eles ficavam reclusos e mais distantes, assim, envergonhados, enfim, por tirarem boas notas. Até eu li uma entrevista de um menino que se diz nerd, de uma psicóloga da USP que estava fazendo pesquisa, que a professora lê as notas em voz alta e ele se sentia extremamente Desconfortável. desconfortável. Quando a professora falava, fulano 6, ciclano 7, fulano 10, tudo era 10. Tipo, parecia que os coleguinhas olhavam com uma cara, tipo, fulano só tira 10. Desgraçado. Eu ficava constrangido quando ela lia Diego 2. Tem gente... Não, é pior que tem gente que acha bonito e mal no negócio. Eu não achava, né? Nem tua mãe, tirei né? 4. Nem tua mãe. Mas eu acho que o Lambda lá foi que trouxe essa questão do nerds, da vingança dos nerds. Que modifica o termo, né, de CDF para nerd. Porque antigamente dizia que lá é CDF, né? Não se mistura, fica lá só estudando e tal. Sim. Pois é. Aí depois entra um outro nome, vamos dizer assim. Mas A eu questão acredito é, que é a mesma nerd, coisa. geek, CDF é a mesma coisa. Tem, né, uma historinha que falam que o geek seria o nerd mais socializado. Tá, assim. então a gente deixa o geek para o próximo Pro próximo bloco, a gente bloco. vai para o intervalo para variar o